9 maiores pandemias da história da humanidade. A pandemia acontece quando uma doença epidêmica infecciosa e muito contagiosa atinge todos os continentes do mundo. Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidade Curiosa. E neste vídeo vamos falar sobre as 9 maiores pandemias da história da humanidade e a última, mais famosa eu acho que você conhece, então eu peço para você comentar já no início do vídeo qual é a primeira. Então vamos lá, pessoal. Confira abaixo as 9 maiores epidemias e pandemias que marcaram a história. A ordem. Ok. 9. Gripe suína, H1N1, item. Vírus, influenza, item. Período do surto, de 2009 a 2010, item. Mortes, cerca de 20 mil em 2009. A gripe H1N1, gripe ou gripe suína, começou no México e rapidamente se espalhou pelo mundo. Tem sido chamado de gripe suína desde que foi descoberto pela primeira vez em porcos. O surto da doença respiratória causada pelo vírus continuou até 2010. Estima-se que 9 mil pessoas morreram durante este período. Os grupos mais vulneráveis à contaminação são crianças, gestantes e idosos. Ponto 8. Cólera. Item. Bactérias, Vibrio bile. Item. Período de surto, de 1817 a 1824. Item. Mortes, cerca de 30 mil. Houve muitos surtos de doenças infecciosas bacterianas na história humana, o maior dos quais ocorreu no século XIX. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas morram com a doença. A cólera é causada pela falta de saneamento básico e é produzida por água e alimentos contaminados por bactérias. 7. Tifo. Item. Bactérias, Rickettsia prowazekii. Item. Período de surto, de 1918 a 1922. Item. Mortes, cerca de 3 milhões. O tifo começou a afetar a população no século XV, mas após a Primeira Guerra Mundial a doença se espalhou para a maioria das pessoas, matando cerca de 3 milhões de pessoas em 5 anos, de 1918 a 1922. 6. AIDS, HIV. Item. Vírus, HIV. Item. Surto da doença, 1980. Item. Número de mortes, 20 milhões de pessoas aproximadamente. A AIDS, sigla de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Acquired Immunodeficiency Syndrome, é uma doença causada pelo vírus HIV que assomete o sistema imunológico atacando os linfócitos T, CD4, fundamentais para as defesas do organismo. Sua transmissão ocorre nas relações sexuais, e também pela transmissão sanguínea causada, sobretudo, pelo uso das drogas injetáveis. Além disso, grávidas que apresentem o vírus podem passar para os filhos durante a gestação. Até hoje, não foi descoberto a cura dessa doença. Os pacientes controlam a doença e fortalecem o sistema imunológico. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas no mundo já morreram de AIDS. Ela é transmitida através dos piolhos contaminados, que na altura se encontravam os ratos. Por isso, essa doença também está muito relacionada com a peste negra, que também se espalhou por conta dos piolhos que picavam os ratos e ficavam infectados. Com isso, fica claro que o tifo se espalhou no momento em que o saneamento era uma das poucas preocupações da população. Os sintomas do tifo são, inicialmente, similares aos da gripe, porém, com presença de erupções cutâneas. Foi espalhado através de piolhos infectados encontrados em camundongos na época. Como tal, a doença também está intimamente relacionada à peste negra, que também foi transmitida por carrapatos que morderam camundongos e se infectaram. Como tal, a propagação do tifo aparentemente se espalhou em uma época em que o saneamento era um dos poucos problemas que as pessoas tinham. Os sintomas do tifo são inicialmente semelhantes aos da gripe, mas com uma erupção cutânea. Peste negra, bubônica. Bactérias, Yersinia pestis. Duração do flash, de 1347 a 1353. Número de mortes, cerca de 25 milhões de pessoas. Foi no século XIV,
durante a velhice média, que a peste bubônica atra, também conhecida como peste bubônica inguinal, dizimou as populações europeias e asiáticas. Originou-se no Oriente, na Mongólia, e foi difundido por navios mercantes que operam entre os dois continentes. A doença causada por bactérias, primeiro violentou camundongos e depois foi transmitida aos humanos por pulgas infectadas que mastigavam esses animais. Os sintomas eram semelhantes a uma gripe forte, mas com gânglios linfáticos inchados e bolhas de pus e sangue por todo o corpo. O maior problema que fez com que essa doença alcançasse grandes proporções foram as condições sanitárias e higiênicas da época. Antes de irmos para a quarta posição, não esqueça de deixar o teu like e de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de tudo, e ativar o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. 4. Gripe espanhola. Item vírus, influenza. Item período do surto, de 1918 a 1920. Item número de mortes, entre 20 e 40 milhões de pessoas. A gripe espanhola foi uma das maiores pandemias da história que atingiu a população mundial no ano de 1918, no final da Primeira Guerra Mundial e permaneceu até 1920. Recebeu esse nome pois a Espanha foi o primeiro país a comunicar a doença nos jornais. Influenza é o nome atribuído ao vírus dessa doença que infectou cerca de 500 milhões de pessoas no mundo. O número de mortes não é certo, mas estima-se que essa gripe tenha matado entre 20 e 40 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, o presidente do país na altura, Rodrigues Alves, chegou a falecer. Note que uma variação desse mesmo vírus, conhecido como H1N1, voltou a atingir a população em 2009. Item. O principal sintoma é a diarreia, levando a pessoa a uma grande desidratação. Atualmente, essa doença ainda continua a atingir diversas pessoas no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, onde o saneamento é precário. 3. Varíola. Item vírus, Orthopoxvirus variolae. Item período do surto, 430 a.C., primeiro surto. Item número de mortes, 300 milhões de pessoas aproximadamente. A varíola é uma doença causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae, com sintomas parecidos com os da gripe normal, febre e dores no corpo, acrescidos de vômitos e úlceras cutâneas. Vários surtos de varíola aconteceram na história da humanidade, sendo que o primeiro deles ocorreu em 430 a.C. na Grécia. Estima-se que naquele momento 1/3 da população grega morreu. Mais tarde, foi a vez dos romanos e com as grandes navegações no século XV, a doença chegou na América. Foi somente no século XVIII que a doença começa a ser controlada com a criação da vacina contra a varíola por Edward Jenner. No século XX, mais precisamente na década de 80, quando ela matou mais de 300 milhões de pessoas, essa doença foi considerada erradicada do planeta. 2. Tuberculose. Item bactéria, bacilo de Koch. Item período do surto, de 1850 a 1950. Item número de mortes, cerca de 1 bilhão de pessoas. Foi em meados do século XIX que a tuberculose começa a atingir grande parte da população. Essa doença causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, é também chamada de tísica pulmonar, pois afeta os pulmões, causando sintomas graves de insuficiência respiratória. No entanto, a doença também pode atingir outros órgãos do corpo como os ossos, a pele e os gânglios linfáticos. Quando acometidas pela doença, as pessoas começam a ter crises de tosse aguda com sangue e pus. Até meados do século XX, a tuberculose atingiu pessoas em diversas partes do mundo e estima-se que chegou a matar cerca de 1 bilhão de indivíduos. Embora esteja controlada, ela continua presente em alguns países do mundo, sobretudo, os subdesenvolvidos. 1. Coronavírus. Item vírus, SARS-CoV-2. Item período do surto, desde março de 2020. Item número de mortes, cerca de 5 milhões de pessoas, dezembro de 2021. O coronavírus é uma pandemia que atingiu a população mundial no final do ano de 2019.
O nome atribuído Covid-19 é a junção dos termos corona, vírus e doença, disease, no inglês, mais o ano de 2019. Vale lembrar que o coronavírus é uma família de vírus, sendo que o causador da doença Covid-19 é o vírus identificado como SARS-CoV-2. A sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença foi identificada no final de 2019 na China, mais precisamente na cidade de Wuhan, e avançou para outros países de todos os continentes. Esse vírus começou a infectar morcegos e, mais tarde, os seres humanos. Essa doença ataca os pulmões, levando os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória, e que pode resultar na morte. No começo, a doença inclui os sintomas de uma gripe normal, mas pode avançar para casos de pneumonia grave. Note que as pessoas mais atingidas possuem mais de 60 anos. Muito obrigado por chegar até ao fim e não esqueça de deixar o teu like e de ativar o sininho da notificação para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal e veja o vídeo que está aparecendo no card. Muito obrigado pessoal e até a próxima.